Olá, pessoal. Vamos continuar a parte de aplicações da geometria espacial. Depois que a gente viu as definições de distâncias, então agora a gente vai ver algumas coisas sobre ângulos. Nós vamos começar com a definição de ângulo entre planos. Bom, para medir o ângulo entre dois planos, observa-se o seguinte: se eles forem paralelos, como esses que estão aqui, ou forem coincidentes, obviamente o ângulo entre esses dois planos é nulo. Agora, se eles forem secantes, então como que nós vamos determinar a medida do ângulo entre eles? Para isso, nós vamos traçar um plano gama, né, perpendicular à reta de interseção dos planos alfa e beta, certo? Esse plano gama vai cortar os planos alfa e beta segundo as retas R e S, que são essas retas amarelas que estão aqui, tá? Então, a medida do ângulo entre os planos alfa e beta vai ser, por definição, a medida dos ângulos entre as retas R e S, né? Ou seja, é um valor entre 0 e 90 graus. Bom, esse ângulo aqui é o mesmo em qualquer lugar que seja o plano alfa, tá certo? O plano gama. Se eu movimentar esse plano gama, esse ângulo aqui vai depender dessa movimentação, ok? Bom, ou seja, da posição deste plano gama, tá? Bom, agora tem uma seguinte observação, tá? Se a gente tomar um ponto A qualquer sobre esse plano gama, que é esse plano lilás aqui, e a partir deste ponto a gente traçar retas R' e S' perpendiculares aos planos alfa e beta, a gente observa que essas retas estão contidas no plano gama e elas são perpendiculares às retas R e S, que são essas retas amarelas aqui, tá? Portanto, o ângulo formado pelas retas vermelhas, que eu chamei de retas R' e S', é exatamente igual ao ângulo formado por RS, ou seja, é exatamente o ângulo formado entre os planos. Por que isso? Tá? Observem o seguinte: quando eu traço essas retas perpendiculares, eu obtenho este quadrilátero AGFH que está aqui. Observem que a medida dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é 360 graus. Como eu tenho aqui dois ângulos retos, aqui já dá 180, né? Essa medida aqui desse ângulo inteiro, ó, tem que ser 180, né? E, bom, então, se aqui tem que dar 180, né? Este ângulo aqui mais este ângulo aqui também tem que dar 180. Ou seja, este ângulo e este ângulo são iguais, certo? Ou seja, este ângulo e este ângulo são iguais, tá ok? É isso que a gente queria mostrar aqui, e com isso, então, a gente demonstra este teorema, que o ângulo formado por dois planos é igual ao ângulo formado por duas retas, respectivamente perpendiculares a esses planos, tá? Bom, uma definição importante que não está no material é a definição de diedro. Tá? Um diedro, ou ângulo diedro, é a figura formada por dois semiplanos, que são as faces do diedro, limitados pela mesma reta, que é a aresta do diedro. Tá? Para medir um diedro, a gente, então, o que faz? Usa exatamente a ideia de medida de ângulos entre planos. A gente conduz um plano perpendicular à aresta e medimos o ângulo entre as semirretas determinadas em cada face. E essa medida varia de 0 a 180 graus. Observem que, aparentemente, esse diedro aqui é um diedro de 90 graus. Tá? O ângulo entre dois planos secantes, então, é igual à medida do menor diedro formado por eles. Certo? Bom, nós temos ainda uma aplicação de diedros aqui, tá? Um exemplinho. Eu tenho um diedro que mede 100 graus, tá? E eu quero saber quanto mede o ângulo que uma reta perpendicular a uma das faces do diedro forma com o bissetor do diedro.
Primeira coisa que a gente tem que saber é o que significa essa palavra aqui, bissetor. Bissetor nada mais é do que um plano que vai dividir esse diedro em outros dois diedros congruentes, tá? Funciona como a bissetriz da reta. Só que agora, ao invés de a gente estar falando em retas, a gente está falando em planos, certo? Bom, e aí o que eu quero? Eu quero determinar quanto que mede o ângulo que uma reta perpendicular a uma das faces. Então, eu fiz aqui uma reta perpendicular a essa face aqui do diedro, vai formar com o bissetor dele. Então, eu quero saber quanto que mede esse ângulozinho aqui, tá? Bom, como é que eu faço isso? Eu estou medindo o ângulo entre uma reta e um plano, né? Mas eu não sei, eu só sei medir ângulos entre planos. Como que eu vou fazer isso? Observe o seguinte, eu estou fazendo um corte aqui, né? Como se eu pegasse o plano que passa por este ponto aqui, por este ponto de interseção da reta, e traçando uma perpendicular aqui, uma perpendicular aqui, ó, uma perpendicular aqui, a essa interseção, aqui a aresta do diedro, né? Então, eu posso fazer aquele corte que eu mostrei aqui, tá? Então, observem que aqui eu tenho um triângulo retângulo. Vocês conseguem enxergar esse triângulo retângulo aqui? Aqui mede 50 graus, por quê? Porque a metade da medida do diedro, né? Aqui é 90 graus, porque eu tracei aquela perpendicular, e ali é o ângulo que eu estou querendo determinar. Esse aqui é o ângulo que eu quero determinar. Bom, acabou a brincadeira, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, então eu tenho que aquele ângulo lá é exatamente 40 graus, certo? Depois a gente continua.